Olá, bem-vindo a esse vídeo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu anda ansioso por alguma coisa? Será que você recebeu uma palavra do Senhor, recebeu uma promessa de Deus no seu coração, no seu interior? Você sente isso, que você recebeu uma promessa e você se sente cansado, se sente exausto porque parece que a promessa nunca chega, né? E você questiona, você duvida, você pensa, puxa, cadê? O que? Não tá acontecendo nada. E você fica ansioso. Isso tá acontecendo contigo? Então fica comigo até o final desse vídeo. Vamos conversar, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Vou te passar um pouquinho do que eu tenho pensado sobre isso. Sabe que a verdade é que às vezes a gente não aproveita a caminhada. Isso mesmo. Às vezes a gente não desfruta do processo. A gente fica ansioso querendo que as coisas aconteçam logo, né? Do nosso jeito. Aí a gente olha as circunstâncias e se frustra porque as coisas não estão daquele jeito que a gente gostaria. E como a gente perde de curtir o processo, a caminhada? Porque se você está me escutando e você é uma pessoa que ama a Deus, já entregou a sua vida a Jesus, tem orado para que Deus tome conta da sua vida, dirija a sua vida. Você tem inclusive orado o seguinte, que foi uma oração que eu fiz, que é um tanto, quando a gente ora, quando a gente pede sobre isso, a gente às vezes não tem noção o quanto essa oração ela é às vezes algo que mexe com a nossa vida, porque dá liberdade para Deus agir, atuar na nossa vida, né? A gente está verbalizando e pedindo, porque essa oração é o seguinte, ó, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Você já orou assim, desse jeito? Olha, eu já orei desse jeito e as coisas vão se modificando e se acomodando. Quando vê, Deus coloca no nosso interior vontades que a gente nunca imaginou que ia acontecer. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Há uns 2 anos atrás, eu já vinha orando muito sobre isso. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu era servidora pública e comecei a orar sobre isso. E, de repente, aquele lugar me inquietou. Eu já não comecei a não me sentir, assim, à vontade ali, né? E Deus foi movendo as coisas dentro de mim para eu sair daquele lugar. Não tô dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, isso é algo muito pessoal, né? Isso não é uma regra. Mas comigo aconteceu isso, porque é algo muito pessoal, é algo que é o projeto de Deus para a vida de cada um, é algo individualizado, não é algo coletivo. Não é que toda mulher deva sair do seu trabalho, né? Mas eu passava muitas horas fora de casa e a minha filha estava solicitando muito a minha presença. Eu já não estava, comecei a não sentir paz naquela situação. Começou a me inquietar muito estar naquele contexto, naquela situação. E o meu marido também conseguiu prover na casa. E, enfim, agora eu estou do lar. Estou do lar. E estou em paz com a minha decisão, né? Nesse momento eu estou do lar, mas sempre tenho orado ao Senhor, pedido orientação para ver o que Deus tem para mim e para a gente estar no centro da vontade de Deus, porque às vezes a gente quer coisas e não é a vontade de Deus para nós, às vezes não é aquele momento, né? Agora mesmo no meu contexto de família, no meu contexto de vida, o meu marido tá com compromissos, com uma carga de trabalho, com situações na vida dele profissional, que se eu não estiver auxiliando na questão da casa, na questão da educação da nossa filha, ele não vai dar conta para abraçar tudo isso, porque quando eu trabalhava fora, a gente se revezava com as coisas da casa, com os compromissos da família, né, da casa, da nossa filha. Agora eu estou assumindo mais essa parte porque ele não conseguiria dar conta do compromisso profissional dele, das demandas que surgiram para ele, que são mais interessantes, assim, da questão de
de ter mais perspectivas à área dele, o que ele está fazendo, do que o que eu estava fazendo. Então Deus me colocou nessa situação. Então, se eu olhar para a minha vida e ficar pensando, puxa, mas não está acontecendo nada, cadê a promessa do Senhor para a minha vida? Cadê? Não está acontecendo nada. E que muitas vezes a gente faz isso, a gente cai nesse engano, porque a gente precisa cuidar da nossa mente, né, dos nossos pensamentos, como o vídeo que eu postei essa semana. Se a gente não cuidar, a gente acaba caindo nisso, né? Então, como é importante a gente curtir o processo, né? Se a gente orou, se a gente fez essa oração, e se você está me escutando e não fez essa oração, eu te encorajo, mas olha, te prepara, porque às vezes a vida da gente dá uma chacoalhada, né? As coisas Deus coloca no nosso interior, às vezes vontades, anseios que a gente nem imaginava. Eu nunca imaginava que eu ia sair do meu trabalho, né? E eu estava planejando um tempo ali de ficar num lugar, numa cidade que eu viajava para me deslocava, né, para uma outra cidade aqui perto da minha cidade. E depois de um tempo eu podia pedir para vir para minha cidade. Tinha um tempo, né? E eu estava tudo esquematizado na minha cabeça, pensando, daqui a um tempo mais eu vou vir para minha cidade, vai ser mais fácil a questão do deslocamento. Estava toda planejada nesse sentido, né? E surgiu no meu interior uma inquietação, e não foi algo assim de um ímpeto, né? Foram meses amadurecendo, pensando naquilo ali. Pedir para o Senhor, né? Pedir, Senhor, isso vem de mim ou é algo teu, né? E Deus foi abrindo as portas, abrindo as situações. Tanto é que eu saí do meu trabalho, não tinha um plano B. Eu fui na fé mesmo, né? Eu coloquei o pé para Deus abrir o mar. Não tô falando que aqui para a gente ser inconsequente, isso é algo muito pessoal que a gente deve ter no nosso secreto com Deus, mas no meu caso, Deus me orientou a agir dessa forma. Então Deus foi abrindo as portas, né? E no trabalhar de Deus, e aí também foi uma confirmação que não foi algo meu, foi algo que foi uma direção de Deus, né? Mas a gente precisa confiar quando a gente sente Deus, né? Falando com a gente, né? E claro, aqui tudo eu sempre gosto, assim, quero colocar esse parênteses que a gente deve tomar um cuidado, que é tudo dentro dos princípios, porque daqui a pouco você é uma pessoa que tá aí se relacionando numa relação extraconjugal e você pensa assim, não, mas é de Deus, eu vou abandonar minha esposa e vou ficar com essa pessoa, porque eu tô sentindo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente sente, a gente deve pedir mesmo pro Senhor confirmar a vontade dele na nossa vida, porque o nosso coração é enganoso, diz a palavra. Então aqui eu quero colocar esse parênteses, né? Porque também dentro dos princípios da palavra, né? Não vá pensar aí que qualquer coisa que você sente ou que daqui a pouco algo que não está dentro dos princípios da palavra, que é a vontade de Deus. Isso a gente precisa alinhar muito bem. Mas enfim, no decorrer da nossa vida, enquanto a gente muitas vezes tem as promessas do Senhor na nossa vida, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente começa a desenvolver essa intimidade com Deus, Deus vai nos revelando, assim, né, coisas sobre nós, planos, sonhos, e a gente tem com aquilo ali no nosso coração, e dá aquela alegria, né, de pensar, ai, puxa, que legal, né, tal coisa, e a gente às vezes não vê as coisas acontecerem. E isso eu tenho pensado muito sobre a minha vida, na minha vida, né? O quanto às vezes a gente se pega numa ansiedade, numa angústia, pensando, eu quero que aconteça logo, e sempre pensando no futuro. O que é a ansiedade? O que é o mal do século? É excesso de futuro. E como a gente pode cair nessa armadilha, mesmo nós cristãos, a gente pode cair nessa armadilha em relação a isso. A gente recebe uma promessa do Senhor e a gente fica ansioso, querendo que ela aconteça rápido. E às vezes não é rápido, às vezes é um processo, e Deus deseja que a gente
curta a caminhada, curta o processo, curta cada etapa da nossa vida, né? Cada dia que a gente tem, né? O processo, o aprendizado. E eu lembrei de uma palavra que está no livro de Filipenses, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu não lembro o capítulo e o versículo, mas eu vou deixar, acho que eu vou colocar aqui, ó, pedir para a edição colocar aqui, Filipenses, fala assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com oração e súplicas e ação de graças, levai seus pedidos ao Senhor. Então, vou deixar na descrição esse trecho maravilhoso. Olha que coisa linda, ainda mais nessa época que a gente vive aí, dessa ansiedade, né? Essa epidemia aí quase de ansiedade na nossa sociedade. Até nós cristãos que sabemos que precisamos confiar no nosso Deus, né? Exercitar nossa fé, crer sem ver. A gente muitas vezes, até bem intencionados, até por um bom objetivo aí, que são os projetos do Senhor na nossa vida, a gente fica ansioso. E como a gente precisa tomar pra gente esse trecho da palavra, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é uma ordem, é uma ordem objetiva, né? Clara e objetiva. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas o que a gente deve fazer? Oração e súplica, ação de graça, levai os seus pedidos ao Senhor. A gente, quando entra nesse estado aí de ansiedade, de angústia, de querer que as coisas aconteçam, né? De, às vezes, questionamento ou frustração, o que a gente deve fazer? A gente deve eliminar a ansiedade da nossa vida com oração e súplica, levando os nossos pedidos ao Senhor. A gente deve confiar que Deus cuida de tudo na nossa vida. E se você, assim como eu, orou um dia, né, ou tem orado, a gente precisa orar constantemente. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Porque como a gente se equivoca na nossa vida? Às vezes a gente acha que um caminho é bom e ele não é, né? Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo é bom. E às vezes é bom para outra pessoa, né? O meu trabalho que eu tinha, ele não é ruim, não era ruim. Era um trabalho que é bom para outra pessoa, mas para mim, nesse momento, não é bom, né? Então é algo, como eu disse, muito pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal. Se a gente quiser seguir assim, tem princípios bíblicos que sim, a gente segue, é generalizado. Mas quando se trata de intimidade com o Senhor, dos planos que Deus tem para nossa vida, não é algo assim de bando, né? Assim para todo mundo. Não, é algo personalizado. Nosso Deus é um Deus pessoal, que no nosso relacionamento com Ele a gente vai compreendendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para nós. Então eu quero te encorajar, se você nunca fez essa oração, faça. A gente deve fazer todos os dias. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. E Deus vai mexendo as situações, Deus vai mudando o nosso interior, nós vamos começar a ter vontades, anseios que a gente não queria, a gente vai alinhando, né, a nossa vida conforme a vontade de Deus. Às vezes a gente fica confuso, a gente fica pensando, meu Deus, mas isso não faz sentido. Para mim não fazia o menor sentido eu sair de um bom trabalho que eu estava, né, olhando racionalmente, não fazia, por mais que o meu coração também tivesse desejoso de estar mais tempo com a minha família, com a minha filha, de participar mais da educação dela, ser uma mãe mais participativa na escola também, que eu era muito ausente, eu não podia, passava horas fora de casa, não podia acompanhar, né? Mas eu fiquei pensando, meu Deus, isso não faz sentido, o que eu vou fazer da minha vida, o que vai ser, né? Precisa desse dinheiro para ajudar na casa, o que vai ser da gente, mas foi um momento muito desafiante para mim, muito difícil, mas eu senti muito forte no meu coração colocar o pé para o mar abrir, né? E Deus foi fiel, Deus foi tremendo, né? Como eu contei esse testemunho para vocês. Então Deus foi abrindo as portas. Então eu quero te
encorajar, confia no Senhor, confia no que Deus tem colocado no teu coração. Eu não estou dizendo para a gente ser inconsequente aqui, mas isso é algo que é fruto de uma intimidade com Deus, né? Não é de um devaneio da nossa cabeça, de um emocionalismo, né? Não, é algo que é no secreto, é na nossa relação com o Senhor, é nessa oração de coração que a gente faça, né? Senhor, eu quero alinhar minha vida à tua vontade, eu quero estar no centro da tua vontade, porque às vezes a gente está fazendo coisas e parece que a nossa vida está empacada, né? Parece que está tudo bagunçado. É porque às vezes a nossa vida não está alinhada à vontade de Deus, o que Deus tem para nós. Porque como eu citei aqui, tem um trecho que diz, que fala, ó, a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, se a gente está às vezes sem paz na nossa vida, é porque a gente está totalmente fora da vontade de Deus para nós. Então, que a gente possa pensar nisso, pensar nesse versículo. Para mim é muito importante também meditar nesse versículo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Que a gente possa ter paz, ter tranquilidade em cada processo da nossa vida, em cada momento da nossa vida, porque tudo é um trabalhar de Deus em nós, né? É um trabalhar de Deus, tudo é aprendizado, são fases da nossa vida. Então, se você, assim como eu, daqui a pouco recebeu uma promessa, todos nós temos promessas. Deus tem um plano para cada um, não tem um que é mais especial que o outro, né? Todos somos amados por Deus. Então, Deus tem um projeto para cada um de nós. Se você tem se colocado na presença do Senhor e pedido para Ele, tenha paciência, né? Ore ao Senhor, suplique ao Senhor, leve os seus pedidos a Deus e tenha paciência para enfrentar os processos, né? Para enfrentar às vezes os desertos, as dificuldades que estão no caminho enquanto a promessa não chega. Mas vamos confiar, o nosso Deus é bom e o nosso Deus cuida de nós. Se você gostou, curte esse vídeo, passa para mais pessoas. Vou deixar na descrição desse vídeo o versículo que nós refletimos em cima. Também vou deixar na descrição desse vídeo links de Bíblias para você, se você não tem, você comprar e começar a fazer as suas reflexões, anotações, né, sublinhar, deixar bem colorida a sua Bíblia, fazer estudos. Vou deixar uma Bíblia com letra grande para você que tem dificuldade, talvez, aí com a letrinha muito pequenininha. Uma Bíblia numa versão NVI, que é a Bíblia que eu utilizo, que é uma linguagem mais atual, mais fácil da gente entender. E te encorajo, estude a Bíblia, leia e faça reflexões pessoais para você ter sabedoria na sua vida. Abraço e até o próximo vídeo.